de apenas 31 graus. Jovem Pan News. O programa de hoje, gente, é dedicado a Isolda Lemos, que faleceu na tarde de ontem. Dona Isolda, que é mãe do jornalista, colaborador do Sistema Tribuna e amigo Rubinho Lemos. O falecimento foi anunciado pelo próprio Rubinho em suas redes sociais. Ele falou, abre aspas, minha mãe era funcionária pública aposentada, aluizista, desde 1960, torcedora do América. Casou com meu pai em 69 e com ele viveu as tormandas de uma ditadura militar, chegando a ser exilada e até presa. Seu corpo será velado nesta sexta-feira a partir das 8 horas, agora há pouco teve início, no centro de velório da Rua São José, com o sepultamento às 10h30 no cemitério do Alecrim. E aqui toda a equipe da Jovem Pan News Natal deseja solidariedade e condolências tanto a Rubens Lemos como a toda a família. Meus sentimentos a toda a família. Bom dia, Ney. Tudo bem com você? Bom dia a vocês. Bom dia, Virgínia, Anthony, Laurene. Eu também quero me associar nesse início de programa ao amigo Rubens Lemos pela morte da sua mãe Isolda. Já fiz isso através de uma mensagem e repito agora. Como também quero manifestar profundas condolências pelo falecimento da senhora Zuleide Gonçalves Vieira, que era chefe do cerimonial da Assembleia. Uma profissional de mão cheia. Eu fui, certa vez, convidado por ela para fazer uma palestra, uma reunião de cerimonialistas realizada e coordenada por ela aqui em Natal. E percebi a sua dedicação à profissão que exercia. De maneira que eu também registro esse pesar. Ney, eu também gostaria nesse momento de mandar o meu abraço para Rubens Lemos, para Rubinho, nosso amigo, jornalista, companheiro aqui da Jovem Pan News Natal e também de tantos outros momentos que estivemos juntos. Conhecia muito bem a mãe dele, Dona Isolda, e nesse momento a saudade, as lembranças vão ficar aí, Rubinho, contigo. Lembranças de sua mãe, que sempre esteve ao lado aí do seu pai nos momentos mais difíceis em que ele defendia todos nós na luta pela democracia. Então, Dona Isolda, esteja em paz. Eu queria que toda a família recebesse o nosso abraço nesse momento. E da mesma forma também, Ney, um registro muito triste ontem foi a partida, sem dúvida nenhuma, da nossa também parceira de trabalho na Assembleia Legislativa, ela que sempre esteve à frente dos cerimoniais mais importantes, porque não é fácil você comandar um setor como esse de cerimonial de poderes, como é o Poder Executivo, como o Poder Legislativo. E Zuleide teve essa competência, com todo o seu carisma, com o seu profissionalismo. Então também esteja em paz. E a gente começa hoje o nosso bate-papo, né? Depois de mandar esses abraços que a gente não gostaria, né? É o tipo do acontecimento que a gente não deseja iniciar o nosso jornal. Mas eu já queria lhe ouvir, porque a sexta-feira é uma sexta-feira diferente no Brasil. Nós temos aí uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que pede que hoje, às 14h, o presidente Jair Bolsonaro vá presencialmente prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. Ney Lopes, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência como jornalista, como advogado, como político, você já tinha visto uma convocação como essa de um presidente se dirigir a uma sede de uma Polícia Federal para prestar depoimento? Não, Virginia, eu não conhecia um precedente desse nível, pelo menos durante a minha vivência como político. Mas esse fato realmente hoje torna uma sexta-feira diferente. Essa convocação para esclarecimentos, ela foi contestada inicialmente, embora o presidente, em agosto do ano passado, quando houve a denúncia de que os hackers que captaram informações na Justiça Eleitoral, essas informações foram usadas por ele para denegrir a legitimidade do voto eletrônico. Após essa denúncia, instaurado o inquérito, ele disse que iria, não tinha problema nenhum, mas depois recuou através da AGU. Porém, o Supremo manteve a decisão baseada numa regra legal e jurisprudencial. Realmente, um chefe de Estado pode prestar depoimentos dessa natureza por escrito. Ele é notificado e manda o esclarecimento dele por escrito.
Porém, a decisão do Supremo, em casos anteriores de autoridades, era no sentido de que esse depoimento por escrito somente ocorreria se o convocado fosse testemunha, não investigado. No caso, o presidente é investigado. Logo, ele não teria essa distinção de mandar o depoimento por escrito. Dessa forma, aguarda-se que hoje o presidente Bolsonaro, às 2h, compareça à Polícia Federal. Agora, ele terá um direito, permanecer em silêncio, ficar calado. Mas, de toda forma, eu teria duas indagações para você, até na sua visão também de advogado. No decorrer do dia de hoje, ele pode conseguir algum tipo de... O Pleno do Supremo pode tomar alguma decisão que reverta essa obrigatoriedade dele estar presencialmente na sede da Polícia Federal? E outra coisa, só a ida dele de forma presencial, mesmo que ele não diga nada, não lhe trará um desgaste político em pleno ano de 2022? Sobre o primeiro ponto, Virgínia, pode. Qualquer momento, até ele entrando na porta da Polícia Federal, pode chegar uma ordem judicial mandando suspender. Aí pode, não tem prazo, não tem essa preocupação. Isso pode. Agora, que isso gera um desgaste, gera um desgaste porque é um presidente da República prestando esclarecimento de um fato que a opinião pública tomou conhecimento, que foi uma invasão de hacker na Justiça Federal, cujas as informações vazadas serviram de base para acusações feitas pelo presidente em suas lives, nas lives que eram orientadas ou por ele ou por seguidores dele. Ele, mesmo silenciando, ficará uma dúvida que pode realmente gerar um desgaste. Ney, bom dia primeiro, viu? Boa sexta para você, encerrando o mês de janeiro. A gente falou um pouco sobre o Bolsonaro também, acho que vale a gente mergulhar nessa nova pesquisa. E essas pesquisas, elas meio que norteiam os debates semanais também. Dessa vez o percentual de Lula com 44% e Bolsonaro com 24%. E além disso, um percentual bem alto, né, de rejeição ao presidente Bolsonaro. Nesse caso, Ney, aí uma coisa bem intuitiva, o que fazer no papel de Bolsonaro, que está com a máquina nas mãos, mas está vendo um pouco desses resultados não tão positivos nas pesquisas? Olha, eu acho, e aí é achismo, eu não sei se estou certo, se estou errado, mas você pediu a minha opinião, eu vou dar. Eu acho que ele deve ficar de olho aberto. Não é possível que todas as pesquisas estejam erradas. Só estão certas as que consagram Bolsonaro, como alguns seguidores fanáticos dele defendem. Outra, essa pesquisa do IPESP, por exemplo, que é encomendada pela XP, uma empresa de alta credibilidade. Essa pesquisa vem repetindo esses números. É claro, ela não é definitiva. Ninguém está dizendo que Bolsonaro perdeu a eleição. Ele pode ganhar a eleição, falta muito tempo. Eu estou analisando o quadro de hoje. Agora, o que preocupa mesmo, Antônio, é o seguinte, é a rejeição de Bolsonaro. O índice foi de 64%. Aí você diz, mas não é só ele. Lula também teve, também. Teve 43%, Ciro 42% e Moro 53%. Então você está vendo que desses nomes aí a menor rejeição é a de Ciro. Eu, como político, sempre me preocupei muito com esse item rejeição, porque a rejeição é que leva o eleitor a dizer, não, nesse eu não voto de jeito nenhum. Então, esse fato se confirma nessa pesquisa do IPESP, porque apenas 8% dos eleitores consultados admitiram votar em Bolsonaro, enquanto Moro e Ciro, 28% e 39%, respectivamente, admitem votar nele, mesmo que não tenham votado agora. Então você está vendo que é um quadro complicado, que o presidente naturalmente está atento pela sua pretensão
de reeleição. E eu acho que ontem a live dele deu realmente demonstração que ele está preocupado e ele já começou a reagir. Mas me parece que Sérgio Moro também está começando a enfraquecer um pouco, né? Também tá a questão do apoio político dele não está mais como antes. Ou é uma má impressão minha? O que é que você acha disso? Não, eu acho perfeitamente, Laura. Você tem razão. O Moro não é o que ele pensava, nem o que muita gente pensava. O Moro está enfrentando duas frentes contra ele, tanto o lulismo quanto o bolsonarismo, e não está convencendo os indecisos. Ele não está conquistando, ele está patinando aí entre 8% e 10%. Por isso já se fala que ele vai ser candidato a senador pelo Paraná. Há uma reação da bancada do Podemos para que ele saia, porque eles acham que pode prejudicar a eleição dos próprios deputados. E isso é um fato que impactaria o processo eleitoral, porque aí a disputa para ir para o segundo turno ficaria nos números de hoje entre Lula, Bolsonaro e Ciro. Mas você tem razão, o Moro não está crescendo, não está convencendo, não está trazendo mensagem que mobiliza a opinião pública. E outra coisa, essas acusações que ele está sofrendo de ter recebido honorários de uma firma de consultoria americana, eu até acho que se ele recebeu honorário, passou o recibo, pagou imposto de renda e exerceu a profissão dele, eu não vejo ilícito nisso. Nem vejo também dano moral. É o exercício de uma profissão que toda a legislação do Brasil assegura ao profissional, no caso, ao advogado consultor. Agora, o detalhe político é o seguinte: se essa dúvida dele ter recebido milhões dessa empresa e que por isso ele foi convidado pelo fato de ter favorecido alguns indiciados da Lava Jato em sentenças, como se supõe, se esse assunto estivesse sendo julgado por Moro, sabe o que aconteceria? Com certeza, ele já teria decretado a prisão do envolvido, prisão especial. Verdade, concordo. E ele já teria também decretado uma busca e apreensão, porque ele fez muito isso por indício. Talvez tivesse até interrompido umas férias, né, Ney? Exatamente, isso daí ele já teria feito. Eu sempre me insurgi contra isso. Por mais que haja acusação, o desafeto, oposição partidária, o direito não pode acolher a liberdade da pessoa com prisões extemporâneas, como o Moro fez. Tanto fez que o Supremo julgou ele, as sentenças dele inidôneas. E houve aquela suspeição julgada. Então, tudo isso, no contexto político, desgasta Moro. E talvez por isso é que ele não está crescendo. Pois mas você não enxergaria também aí nas dificuldades de Moro um entrave também partidário, né? As dificuldades de alianças que ele pode vir a enfrentar no momento de construção de uma candidatura, até por todos esses pontos que você trouxe, o comportamento dele na Lava Jato, as posições que estão hoje sob suspeita que ele teria assumido junto à iniciativa privada, e associado a isso também a questão partidária, não estariam aí dificultando o projeto Moro 2022? Sem dúvida, Virginia, sem dúvida, que não está dificultando. Você vê, por exemplo, no União Brasil, ele está sendo rejeitado. Só quem quer Moro no União Brasil é Luciano Bivar, mas sob uma condição, que ele, Bivar, seja o vice-presidente dele. Tivemos agora uma perda de sinal aqui com o Ney Lopes, mas já vamos resolver já essa conexão. E você, Virgínia, o que é que você acha de toda essa movimentação aí de Moro, né? Você acha que ele também está enfrentando um enfraquecimento partidário ou realmente é ele que não está conseguindo se colocar como político que ele se pretendia fazer? Tivemos probleminha nesse primeiro momento, né? Estamos com um problema aqui na nossa conexão também com Virginia Celli. Trazer Alex, por enquanto. Vamos fazer o seguinte?
Vamos esperar só mais um momento para ver se a gente reconecta. Nomes. Chegou, Virgínia. Virgínia, você pode repetir? A gente tinha perdido o seu sinal? Vocês estão me ouvindo? Pronto, estamos. Hoje a gente está com uma dificuldade aqui, eu não estou conseguindo habilitar minha câmera, mas vamos aqui no áudio para não perder esse bate-papo que é tão interessante aqui com o Ney. Ney, a aliança Alckmin-Lula é outra em construção. Você acompanha de perto essa aliança que pode trazer consequências internas tanto para o grupo de Lula quanto para os seguidores de Alckmin, que sempre teve uma postura mais de centro-esquerda? Eu acho que essa aliança, ela está posta. Ninguém pode dizer que ela não está posta. Mas é uma incógnita ainda. Há muita reação. No PT nem se fala. Os tradicionalistas do PT não admitem que Alckmin tenha governado São Paulo por mais de uma década e tenha sido sempre opositor ao PT e hoje seja o vice. No PSB, há resistências também dentro do próprio PSB, que é o partido para onde iria o Alckmin. Então, essa é uma aliança muito questionável, muito difícil da gente dizer como se encontra a sua marcha. O que a gente vê hoje é que o quadro da luta presidencial entre os principais candidatos, você vê Lula buscando aliados. No caso aí tentando, no caso, o Alckmin. Você Moro sofrendo ataques. Bolsonaro escolhendo inimigos. É o que ele fez ontem, radicalizando na live dele violentamente contra Lula. E Ciro esperneando. Ciro está fazendo esperneando. Vendo se encontra uma luz que pode encontrar, porque ele é muito competente, mas infelizmente não está num bom momento. Vivemos um final de janeiro morno na política, na sua opinião, Ney? Eu não vi bem. Vivemos um final de janeiro, ao contrário do que a gente esperava, com a temperatura morna na política nacional? Eu acho que sim, mas depois do carnaval vai esquentar. Tem que esquentar. É por conta até do próprio processo. Ontem consolidou-se uma federação, foi PSDB e Cidadania. Eles fecharam. É uma federação e vai naturalmente ser aprovada, mas fecharam. PT, PSB, PCdoB e PV, todo dia conversam, mas não encontram caminhos por uma razão, as dificuldades locais, regionais, municipais. Federação é muito difícil de acomodar esses interesses todos, mas está sendo tentado. Então, o que a gente está percebendo é que as coisas só vão acontecer mesmo depois do carnaval. Com relação ao PSD de Kassab, ele deu uma declaração, Kassab, que o silêncio de Rodrigo Pacheco até agora é combinado com ele e com o partido. É uma estratégia, eu não sei. Kassab é muito competente. Talvez desses líderes de partido seja o mais competente. Ele acha que Rodrigo tem que silenciar, tem que mergulhar e aparecer, no caso, após o carnaval também, em março em diante, com um discurso, com uma proposta que será um milagre, mas tudo pode acontecer, porque hoje, com essa história de rede social, você propaga uma tese de repente, né? Eu me lembro que teve uma eleição, estou me lembrando o nome dele, aquele pelo PL, teve um candidato a presidente da República. Valdemar, não. Foi candidato a presidente, era até meu colega, deputado federal. É de São Paulo ele, não estou lembrando o nome dele. De repente, mas é o presidente. Ele era candidato a presidente pelo PL, um deputado de São Paulo. De repente ele cresceu na campanha. Cresceu e todo é um fenômeno e depois caiu. Agora, Rodrigo Pacheco, Ney, eu sei que você sempre acredita, sempre coloca aqui para os ouvintes que ele pode ser o nome da terceira via, mas eu, na minha opinião, acho que o senador Rodrigo Pacheco, ele se perdeu muito nessa questão dos combustíveis, na hora em que não se posicionou, tentou ficar tanto na posição da base do governo, quanto para defender a bandeira dos combustíveis junto aos consumidores. Eu acho que isso mostrou que ele era um senador que não tinha esse pique da posição
política, das posições, das bandeiras que ele defende, que ele poderia ter abraçado e não abraçou naquele momento. Essa é minha opinião em relação ao Rodrigo Pacheco. Olha, Virginia, eu nem discordo muito de você. Eu também até ele me decepcionou por essa vacilação. Eu apenas registrei o que Kassab disse e essa crença no milagre. Mas eu acho que o Rodrigo Pacheco, em dezembro, teve todas as chances de começar uma presença no cenário político brasileiro. Mas é um recuo que eu não sei. Mineiro você não pode dizer que é burro, né? Porque se fosse burro ele não tinha tanta presença na política brasileira. Mas eu não sei por onde ele vai com tanta vacilação. Hoje, momento de crise que vive o Brasil, e até nesse processo radical, o eleitor exige muito posição, né? Exige muito clareza. Exige mesmo. E ele não teve até agora. Eu não sei como é que ele vai se desculpar, tal, mas eu, de certa forma, concordo com você. Ele perdeu o ponto. Perdeu o time e o ouvinte colabora com nossa memória, viu, Ney Lopes? O Bartolomeu Lira, ele está lembrando a você que o candidato foi Afif Domingos, do PL. E ele exatamente. Juntos chegaremos lá, tem esse slogan. Tá muito obrigado. Foi Afif, é meu amigo e era meu colega. E a Afif chegou disse, vai ganhar e tal. Eu até me encontrei naquela época com ele e ele animado. De repente, não deu certo a ascensão dele, mas foi o Afif Domingos, exatamente. Então, obrigada aí a Bartolomeu Lira, nosso ouvinte aqui que está no bate-papo com o Ney nessa manhã de sexta-feira. Ney, tem uma pergunta aí que traz um pouco dessa situação, ainda sobre a presidência, antes da gente sair desse assunto. Ciro Gomes fez sua primeira live dessa semana, Ney, reagindo a falas de outros pré-candidatos. E o candidato da vez que estreou essa live dele, uma live de meia hora, que é uma live só de reações a falas de outros candidatos, foi Sérgio Moro. Ele pegou uma live mais extensa de Sérgio Moro, feita a um podcast, Ney, e ele fez várias reações. Essa estratégia de Ciro, de primeiro estar batendo também em Sérgio Moro, ela parece inteligente para você, Ciro, ou ele deveria tentar fazer uma oposição ainda mais forte contra os dois principais candidatos nas intenções de voto, são Lula e Bolsonaro? Quem sou eu, Antônio, para dar uma opinião a Ciro Gomes, né? Se eu tivesse essa condição, quem estava lá era eu. Ele é muito mais experiente. Eu não sei se ele ouve. Não sei se ele é muito bom de ouvir a opinião também. Difícil. Tem isso, né? Difícil. Eu acho também. Mas eu acho que ele está errado. Me permita dizer, eu me dou com ele, votei nele na eleição passada, mas eu acho que ele está errado pelo seguinte, na minha percepção. Primeiro, ele bate em Sérgio Moro porque é o competidor dele, nesse terceiro lugar. Então ele acha que batendo em Sérgio Moro, ele pode avançar. Eu acho que não. Até porque a maneira de Ciro avançar seria o vigor com que ele tem propostas concretas para o Brasil. Isso ele realmente tem. Ele tinha que acreditar no programa dele e deixar um pouco o Sérgio Moro e eu diria até os outros candidatos de lado. Porque o caminho que eu acho, aí pode ser um sonhador, você dizer, esse é um sonhador, tudo bem, é sempre bom sonhar. Mas o caminho que eu acho que está faltando no discurso dos candidatos é a proposta de uma união para o Brasil. Não é unir todo mundo, todo mundo vai ficar pensando do mesmo jeito. Isso não existe em política, às vezes não existe nem na família, quanto mais em política. Mas eu digo união, você propor ao país um programa que diga, olha, eu penso assim, mas eu não sou dono da verdade. Se eu me eleger, eu vou me sentar numa mesa e vou pedir opinião a todo mundo. Quem quiser dar, dá. Quem não quiser, se recusa. O Chile fez isso, a Espanha fez isso, a Polônia fez isso, Portugal fez isso. Viu? E a gente vê que deu resultado no passado. É uma busca de um diálogo político que não quer dizer união, mas quer dizer uma disposição de que um país com tanta dificuldade, numa crise de pandemia, com a economia em processo de estrangulamento, a gente sabe que precisa um mínimo de tranquilidade e paz para haver uma recuperação. Eu acho que a grande coisa do discurso de Ciro era ele dizer, bem, eu tenho indignação
mas o meu discurso, na verdade, eu vou me voltar para reconstruir o Brasil, para estirar a minha mão e tentar dialogar em busca de uma alternativa para o Brasil, com os jovens, com os velhos, com os adversários. Ele podia aqui e acolá fazer uma crítica ao adversário, você não faz política sem crítica, mas sem essa veemência, inclusive na linguagem. De forma que eu lhe respondo, Virginia, eu não concordo com o estilo de Ciro nesse caso não, mas ele é que é o candidato, não sou eu, né? Ney, Oi, perdão, Virginia. Não, Laura, por favor. Não, eu queria saber de Ney também, já que ele está dando a opinião dele sobre os candidatos, entre Dória e Simone Tebet, porque Dória tem mais intenção de voto e uma maior rejeição. Simone tem menos intenção de voto, só que também tem uma menor rejeição. Quem vence nessa briga aí de votos e rejeição, Ney? Olha, Dória tem 2% de votos nas pesquisas, previsão. Simone 1%. 2%. Mas a senadora tem 5% de rejeição. Simone, e a Simone, ou melhor, a senadora tem 5%. E ele, Dória, tem 23%. Aí o que é que está ocorrendo? Está ocorrendo que Dória está sendo encurralado pelos próprios coalicionários dele do PSDB. Tasso Gereissati e José Aníbal, que são senadores, estão defendendo uma aproximação com Simone Tebet para retirada da candidatura de Dória, porque eles acham que Dória, com essa... Olha aí a rejeição, aquilo que eu disse que me preocupa muito. Eles acham que com essa rejeição era melhor ter uma candidata mulher, junto com o MDB, que agregaria aos tucanos, já que ela tem uma rejeição tão pequena. O que é que vai acontecer? Eu não sei, mas Dória está enfrentando dificuldade dentro do ninho tucano. Ney, vamos passar para o nosso assunto local, que os ouvintes também gostam de ouvir a nossa opinião, principalmente quando a gente fala no mês de janeiro que terminou, ainda com a oposição sem rumo aqui no Rio Grande do Norte. E com uma candidata ao governo, que é uma pré-candidata, que é a governadora Fátima Bezerra, que enfrenta aí um percentual também de rejeição nas pesquisas de opinião. A oposição apostando, inclusive, nesse item, na rejeição dela para emplacar um candidato que possa disputar o governo e ter um bom desempenho nas pesquisas. Mas a oposição não se encontrou, né? Terminou janeiro, foram conversas de alpendre, de varanda, litoral norte, litoral sul, dia de chuva, dia de sol, e não temos ainda um nome da oposição. A informação que eu tenho é que o grupo, inclusive... 4 lideranças desse grupo, e aí eu vou listar, que seriam os presidentes da Assembleia, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, o prefeito Álvaro Dias, o ex-prefeito Carlos Eduardo e o ministro Rogério Marinho. Eles conversaram muito, dialogaram, mas não há um consenso nem entre eles ainda para arrumar essa oposição em 2022. Eles não estão se entendendo. Você disse muito bem. E a oposição não se entende e dá uma impressão de muita discórdia, de choques de interesse, de ambições, etc. Para ganhar uma eleição é preciso ter um candidato. Se não tem, Fátima pode ter 80% de rejeição, ela ganha com os 20% que sobram. É verdade. Então, você não tem essa ideia de ponderar a rejeição de Fátima como um trunfo no Rio Grande do Norte, porque ela não tem oposição. Então ela está na frente, está trabalhando sozinha. E fica esse lenga-lenga, como a gente diz na prática. O que é que ocorre? Álvaro Dias, com muito bom equilíbrio político, não quer ser o candidato. Ele quer terminar o mandato, se notabilizar como um bom prefeito e depois seguir a vida política. Eu concordo integralmente com ele. Se ele me pedisse uma opinião, eu bateria palma. Eu acho que ele está certo. Agora, quem vai enfrentar? Você está vendo aí que já está se dizendo que Rogério Marinho desistiria a favor de Fábio para o Senado. Reagiu e desmentiu, isso aí, né? Como? Ele reagiu e desmentiu, né? Ele desmentiu, mas se aventou, né? Essa hipótese seria o quê? Ele continuar ministro e talvez ter a expectativa de, na reeleição de Bolsonaro, ser ministro. Mas é um mau negócio você negociar uma coisa que está tão indefinida ainda como a sucessão presidencial. Então a briga de Rogério com o Fábio continua.
Fábio disse essa semana, pelo que eu vi, que o que não pode recuar é a candidatura do pai dele, ex-governador Robson, a deputado federal pelo PP. Quer dizer, já deixou o PSD pelo PP. A grande coisa que precisaria, e aí, Virgínia, Laura e Antony, eu acho que ainda é possível, pelo vazio de hoje, não tem espaço ocupado. Se há um vazio, esse espaço passando a ser ocupado, ele se torna, se transforma numa evidência para a opinião pública, é que se surgisse um nome que tivesse 2 ingredientes que eu considero fundamentais para o governo do Rio Grande do Norte, poderia até crescer, mesmo que até não fosse político, não tinha. Era o seguinte: credibilidade, que é uma coisa que o eleitor vai exigir. Você não se engane, a experiência das eleições passadas mostra que o eleitor, com essa história de celular, de WhatsApp, ele acompanha tudo, sabe de tudo e vai exigir, ao modo dele, credibilidade, que a pessoa inspire confiança. Todo mundo está sofrendo com essa Covid, com essa inflação, com o desemprego. Então, o eleitor se preocupa com corrupção? Preocupa. Se preocupa com educação? Preocupa. Se preocupa com saúde? Preocupa. Mas o que o eleitor está querendo mesmo conhecer é como o candidato vai contribuir para melhorar a qualidade de vida dele pessoalmente. Como ele vai conseguir ter propostas no governo, no caso, que possa melhorar a qualidade de vida da população. Se surgisse um candidato com credibilidade e um discurso objetivo, o discurso objetivo que eu digo é o seguinte: enfrentar os problemas do Rio Grande do Norte, não ficar nesse mais, porque o Rio Grande do Norte tem potencial, tem isso, tem... Não, coisas inovadoras. Inovações, porque esse discurso antigo a gente já tem, em cima desses dados, como é que eu vou aproveitar o minério? Como é que eu vou aproveitar o potencial turístico do Estado? Como é que eu vou tornar o Rio Grande do Norte um polo exportador? E assim por diante. Como é que eu vou gerar emprego? Como? Vou tentar gerar emprego. Então, se houvesse um discurso propositivo, dito por alguém que tenha credibilidade. Credibilidade é que tenha conceito. Se é um sacerdote, tem conceito como sacerdote pela vida dele. Se é um empresário, ele mostra que foi bem sucedido na vida empresarial dele. Se ele não foi, se ele não serviu para suas empresas, não vai servir para o Estado. E se foi político, o que é que ele fez ao longo da vida em termos de propostas positivas? Se surgisse um nome que não é fácil, mas se fosse possível, independente de onde viesse, mas com esse perfil de credibilidade e um discurso inovador e propositivo, ainda há tempo de estruturar uma oposição no Rio Grande do Norte, com a marca das propostas. Nada de marca de ódio, de ressentimento, de choque, mas a marca das propostas. Eu espero que isso seja possível. Se não for, é Fátima se preparar para continuar no governo. Ney, o nosso tempo está chegando ao fim. Deixa espaço agora para suas considerações finais dessa sexta-feira. Olha lá, no final eu quero ressaltar que todo o nosso desejo é de paz, todo o nosso desejo, na verdade, é de que a política nacional convija para um entendimento pós-eleição, o que é bom para o país. E você veja que nós estamos, hoje, por exemplo, é um dia muito importante para a economia mundial, com repercussão no Brasil. O Banco Central americano vai decidir se aumenta o juro nos Estados Unidos. Se aumentar, é um impacto negativo violento na economia brasileira, porque quem está aplicando na Bolsa aqui vai tirar o dinheiro e vai colocar lá, que a remuneração é maior. Espero que eles não façam isso, mas o BC americano está estruturando isso. Enfim, a gente, diante dessas ameaças globais, percebe que não pode se ter nenhuma visão só local, tem que ter uma visão geral. E nessa visão geral é que eu espero e faço votos que o Brasil e o Rio Grande do Norte também encontrem bons caminhos no futuro. Desejo a todos um bom final de semana. Ney Lopes, muito obrigada. Fala, Virgínia.
Para você também, Ney. Um abraço, bom final de semana e a gente se encontra em fevereiro. É aí? Vamos na contagem Tão regressiva distante. aí para esse 2022. Obrigada, Ney.